Naquele caso da fraudemia, né? Dessa doença maluca que o nego inventou aí do nada, que, putz, que foi, como a gente estava falando, eu acho que foi um problema do Partido Novo. Partido Novo, assim, eu como você, eu fui do Partido Novo, fui filiado, contribuí, coisa e tal. Tinha saído já um pouquinho, mas ainda achava que era uma ideia legal, de repente os caras conseguem alguma coisa, né? Mas, cara, a posição do partido nessa fraudemia acabou para mim. Foi para fechar o caixão, né? Foi inaceitável. A fraudemia foi a cereja do bolo, mas se você pensar, tem outras coisas também, né? Regulação de criptomoedas, essa questão do porte das armas agora, a questão do tráfico de drogas e tal. Então, se começar a cavar, tem muita coisa ruim ali. Eu não acho surpreendente. Na verdade, entendendo depois como era o partido, eu acho até bem compreensível que eles tenham essas posições, né? Entendo. É uma pena. Agora, em relação à fraudemia, ela não me afetou financeiramente porque eu sou um parasita público, então meu salário cai religiosamente no dia 1º, tal, sem nenhum problema. É uma maravilha. Uma maravilha. Mas, pessoalmente, afetou, acho que como a todo mundo. Por quê? Porque algumas coisas que a gente gostava de fazer, a gente não faz mais, ou não pôde fazer. A pior coisa foi que nós iríamos para a Europa ver o sobrinho da minha esposa, né, que nasceu, e não pudemos. Então, isso foi muito ruim. Foi uma frustração bem grande nesse sentido. Não tem nem previsão, né, de quando isso vai normalizar. Então, na minha opinião, não vai normalizar nunca. Quer dizer, uma vez que o gado aceitou isso daí, vai ser assim para sempre. Qualquer gripezinha vai ter essa moda de novo, né? E aí a minha principal decepção com essa fraudemia foi a passividade com que as pessoas aceitaram tudo isso. Para mim, quer dizer, eu sabia que o pessoal era gado, mas tão gado assim, foi uma coisa surpreendente. Isso me surpreendeu bastante e me decepcionou. Se você ver os meus vídeos de março, eu até esperava que assim, no início, nas primeiras semanas, você está assustado, é natural, né? Sim. Eu esperava, mas eu achava que o pessoal ia acordar em algum momento. E, cara, até agora, o pessoal usando máscara para tudo. Exatamente, a máscara é o símbolo dessa obediência, né, dessa ignorância. Não faz o menor sentido. Para mim é inaceitável, isso, humilhante. E já se passaram 7 meses e as pessoas não acordaram. E, na minha opinião, elas não vão acordar nunca. Essa narrativa vai ser imposta e daqui a muitos anos ela vai ser vendida como uma grande conquista. Uma grande conquista de uma doença que matou 0,07% de pessoas cuja média de idade era 78 anos com 2 comorbidades. Puta, brincadeira, né, cara? Inacreditável isso. Realmente, cara, não dá para entender isso. Agora, por outro lado, teve um aspecto positivo, que foi o seguinte: nós conhecemos muitos libertários nessa fraudemia. Então, nós nos aproximamos de muitos libertários, né? Isso foi legal. O pessoal que está aqui assistindo, a gente se conheceu pessoalmente, conheci o Cogos pessoalmente também, o Porto, enfim. Legal. Isso foi muito legal. Uma coisa boa da fraudemia foi essa. Uniu mais a pessoa, uniu mais o pessoal que viu a coisa. Por um lado, eu removi fisicamente os socialistas da minha vida, mais ainda, e me aproximei dos libertários. Legal, bacana. E foi nesse meio tempo também que você lançou o seu livro, né? Foi. A gente está aqui com o livro do Marco Batalha, não sei se vocês estão vendo aí, beleza? O Ambientalista Libertário. Fala sobre esse livro, como é que surgiu essa ideia de falar isso, de fazer isso? Olha, mais ou menos em 2018, finalzinho, começo de 2019... eu decidi que seria importante falar para um público mais amplo, quer dizer, além daquele para o qual eu falava normalmente, que era basicamente público acadêmico, né? Queria escrever uma coisa para um público mais amplo. Eu achei que seria importante falar sobre o ambientalismo dentro dessa ótica austro-libertária. Por quê? Porque existe uma demanda legítima pela conservação da natureza, né? As pessoas gostam de ficar próximas da natureza, nem que seja pela beleza estética apenas. A gente percebe isso quando tem algum desastre ambiental, né? Um derramamento de óleo, uma queimada, uma extinção de uma espécie. Então, quer dizer, existe uma demanda legítima pela conservação da natureza. Mas essa demanda legítima foi sequestrada pela extrema esquerda. Então, hoje em dia, o ambientalismo é usado como uma forma de aumentar o controle social, né? De transferir mais poder dos senhores bovinos cadosos para os reis do gado. E eu achei que eu poderia falar sobre isso, já que esse tema está mais ou menos relacionado com a minha área de atuação profissional.
Na verdade, eu senti que era uma missão, que eu precisava fazer isso. É um tema muito recorrente. Eu que vejo o pessoal perguntando nos vídeos lá do canal, o pessoal tem essa dúvida realmente, né? Tem. É aquilo que você falou, o pessoal encara o ambientalismo quase como uma coisa oposta, né? Como... Sim. Eles dão como favas contadas que os recursos naturais não podem ser privatizados, né? Que eles devem ser socializados. Agora, quando isso acontece, tem todos aqueles problemas que nós já sabemos. Aquela questão da tragédia dos comuns, especialmente, né? Então, basicamente, quando você socializa os recursos naturais, você cai nessa tragédia dos comuns. Então, e só para relembrar, né, o pessoal, o que é essa tragédia dos comuns? É quando os recursos não são de ninguém, quando eles são considerados de todos, e não há nenhum incentivo para que eles sejam consumidos de forma criteriosa, né? Ao contrário, para que eles sejam consumidos à exaustão. Isso que acaba acontecendo. A gente pode pensar naquele exemplo, que eu até dou no livro aqui, daqueles hidrômetros. Então, certamente você se lembra dos prédios mais antigos, que tinham os hidrômetros, aqueles aparelhinhos que mediam o consumo de água, né? Eles eram socializados, era um só para o prédio inteiro. E sempre dava briga em condomínio por causa disso, né? Alguns gastavam mais água, outros menos. Qual a saída aí no caso? Privatizar esse consumo. Então, hoje em dia, cada apartamento tem o seu hidrômetro e paga só o que gasta. Problema resolvido. O incentivo fica correto. Cada pessoa tem incentivo para economizar o recurso, não gastar demais. E paga o que gastou. Sendo que antes, quando o negócio era socializado, o incentivo era para quê? Para gastar à vontade. Porque o vizinho ia ter que pagar, né? O que ele gastasse a mais. Então, azar. Fazia pouca diferença se você economizasse ou gastasse demais, porque ia dividir por todo mundo, no final fazia zero diferença. Pois é, então o que eu argumento aqui no livro é justamente isso, né? Quando os recursos são privatizados, os incentivos são corretos, para que eles sejam usados com parcimônia, para que eles sejam conservados de fato. E estudando economia austríaca, a gente sabe que isso faz sentido, né? Isso faz sentido. É verdade. É aquela ideia justamente que a economia é a grande rede neural, é a grande coisa de alocar os recursos da forma mais racional possível em um dado momento. E de acordo com a necessidade do ser humano, Exatamente, que no final das contas é o que importa. No final das contas, né? Porque esse é outro ponto importante também, né? Quer dizer, a preservação ambiental é só uma das nossas demandas, há várias outras. E ela não é a primeira, e não é nem a segunda, e nem a terceira. Então ela vai estar, sei lá, em quinto, sexto lugar. Tem outras coisas mais importantes. Quando alguém pede para que, sei lá, uma floresta seja conservada, que o governo conserve tal coisa e não faz nada, né, de concreto nesse sentido, ela está simplesmente pedindo para que os fuzis estatais sejam usados para roubar a população, na esperança de que parte daquele dinheiro seja usado para conservar a tal da floresta, né? Além de antiético, a chance disso funcionar é nenhuma. Né? É verdade. Inclusive, uma outra coisa importante que eu falo aqui no livro é o seguinte, que, na verdade, a principal razão para que os recursos naturais sejam privatizados é a questão ética. Antes de mais nada. Sim. Então, todo o livro pode ser resumido a isso. Você dá um exemplo também, acho que isso foi no seu vídeo que você falou sobre isso, sobre aquele Mar de Aral. O Mar de Aral, exatamente. Um exemplo muito bacana. Um exemplo bem didático de como o Estado destrói tudo. Né? Eles conseguiram transformar um lago enorme que abastecia 1/6 da União Soviética com peixes em um deserto. Basicamente porque os caras resolveram desviar o curso dos rios para irrigar as plantações no entorno do lago. E deu tudo errado, né? Planejamento central, meu amigo, não tem jeito. É só questão de tempo até dar merda. A gente sabe, de novo, praxeologicamente, que vai dar errado. Não tem jeito. Não. E a lição não é aprendida, né? Porque você vê que aqui no Brasil também estão fazendo aquele desvio do São Francisco lá, não sei o que lá, jogando água para não sei aonde, que, pô... Não é aprendida e, na verdade, é muito difícil que as pessoas sequer entendam que esses recursos naturais deveriam ser privatizados. Assim, elas simplesmente não entendem isso, não tem jeito. Quer dizer, o paradigma estatal é tão forte que elas não conseguem entender nem a questão ética, nem a questão econômica, e nem a questão utilitarista também. E me fala uma coisa, como é que é ser um libertário numa universidade federal? Como é que... Então, dá para responder essa questão de várias maneiras, né? Então, primeiro a gente pode pensar no seguinte, se um libertário pode trabalhar numa universidade pública, por exemplo, a meu ver,
Pode. Por quê? Porque existe uma demanda legítima por educação, né? Por Perfeito. ciência também. Então, quer dizer, a atividade em si não tem nenhum problema. Comigo lá, sendo professor, nenhum centavo a mais está sendo roubado da população. Fato. Estivesse eu lá ou outra pessoa, ia ser a mesma coisa. E se eu não estivesse, muito provavelmente seria um socialista lá qualquer, né? A chance disso acontecer seria muito grande. Então, quer dizer, nesse sentido, eu não vejo nenhum problema de eu estar lá sendo um libertário. Esse pensamento eu já falei até para todo tipo de emprego público, porque, na verdade, você sair do emprego público não quer dizer que você está diminuindo o Estado, porque o Estado vai botar outra pessoa no lugar lá, vai fazer zero diferença no final das contas. E pior, vai botar um socialista no lugar que vai... Pior ainda, vai piorar a situação. O que a gente está fazendo é tirar dinheiro do Estado, né? O que limita o Estado é a capacidade de arrecadação, né? Não de gasto. Então, quanto mais dinheiro eu puder tirar do Estado ali, melhor. Isso daí. Agora, tem outro aspecto também, né, que pode ser considerado. Essa questão da perseguição. Muitas vezes as pessoas perguntam isso, né? Se tem perseguição e tal. O ambiente em si é muito socialista mesmo, é terrível. Talvez um dos mais socialistas que a gente possa encontrar. E, de fato, não é fácil trabalhar nesse ambiente, né? Por enquanto, até hoje, eu não sofri nenhuma perseguição, né, mais séria, mas também não é impossível que isso aconteça. A tendência é, quando a pessoa começa a ter mais exposição, ela começa a ser mais perseguida. Quanto maior for a exposição dela para o público em geral, mais perseguida ela vai ser. Teve um caso que aconteceu anteontem até, daquele Marcelo Hermes Lima. Ele é presidente dos Docentes pela Liberdade. Ele é lá de Brasília, tá? Da UNB. Legal. E ele foi ameaçado de morte por um desses militantes aí, né? Fascistas da Antifa e tal. Aquela coisa, né? Eu sei onde você mora, eu vou te pegar, vou matar você, a sua família. Quer dizer, é uma coisa terrível, né? Você receber uma ameaça dessas. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Espero que não aconteça nada com ele. Comigo nunca aconteceu nada nesse sentido e espero que não aconteça também, né? Agora, a gente pode pensar nos alunos também, né? Como é que é para um aluno libertário estudar nesse ambiente? Não é fácil também. Eu entendo que muitos preferem ficar mais quietos, né, mais nos seus cantos ali para não se expor tanto, para minimizar esse tipo de perseguição. Por outro lado, se você pensar o número de extremistas é muito pequeno, porque eles são muito bem organizados e barulhentos, tá? A maioria vai no embalo desses caras, mas também tem muita gente que discorda. Mas isso nem é novidade, tá? Eu, quando fiz faculdade, eu não era libertário ainda. Eu me considerava minarquista. Eu achava que o Estado tinha que ser mínimo, coisa e tal. E na faculdade, lá na UFRJ, assim, eu logo percebi que não tinha ninguém com isso. Assim, a visão do pessoal lá é de pouco esquerda para muito esquerda. Sim, exatamente. Então eu optei por, durante a faculdade, eu não falava de política, né? Eu acho que muita gente faz isso, no final das contas, abre mão desse negócio. E é uma saída, né? Não tem jeito. Sim, é uma saída, porque nem adianta você tentar falar, eles não entendem. É como se você falasse outra língua, eles nem entendem o que você está falando, né? Agora, uma coisa interessante também, quando eu publiquei esse livro aqui, várias pessoas me escreveram falando: pô, nem sabia que existia um professor de Universidade Federal libertário, né? Eu também sou. E muitos relatando que se sentiam sozinhos, que se sentiam, sei lá, não representados, alguma coisa nesse sentido, né? E foram muitos mesmo, assim, entendeu? Ou seja, também tem muita gente que está nesse negócio, se esconde, não fala, justamente porque não quer causar confusão, né? Tem essa espiral do silêncio, né? Mas o número de pessoas do nosso lado, digamos assim, não é tão pequeno assim. Tem muita gente e está aumentando. Legal. Então, eu percebo isso também, que a cada ano aumenta esse número. Tem mais alunos que vêm me procurar para conversar sobre esse tema. Pô, excelente. Muito bom isso. Sabe que o meu irmão foi professor universitário também. E ele também tinha uma visão mais de direita, minarquista. Ele não é libertário, mas é minarquista. E ele saiu da universidade, ele não aguentou, não. Ele sofreu uma perseguição maluca lá, porque ele era coordenador da área de ciência da computação. Eu não vou falar mais detalhes para não ficar também tornando pessoal a coisa, mas ele, no final das contas, ele... Então, aí vem um terceiro aspecto que a gente pode mencionar aqui, que é o seguinte:
embora eu não tenha sido perseguido, hoje em dia, para mim, trabalhar na universidade é uma coisa infernal, quase. Por quê? Porque uma vez que você entende o que é aquilo, você vê que não tem como funcionar. Quer dizer, os incentivos são todos errados, né? Tá tudo errado ali. Isso é uma coisa que você vê, né? Assim, não é que aquela coisa assim, se botasse um administrador direitinho, Sim. faria. Não tem como. Não tem como, é impossível. Antes de eu me tornar libertário, eu tentei. Quer dizer, eu fui coordenador de pós, de graduação, chefe de departamento, essas coisas todas. Você não consegue fazer nada. Tem esse, digamos, um estado profundo por trás dali também, que não te deixa fazer nada. Então, os incentivos são todos errados, né? Ou seja, hoje em dia eu estou no limite da minha paciência. Eu precisaria de mais 20 anos para me aposentar, alguma coisa assim, e eu não vou aguentar. Você não tem nenhuma chance de eu aguentar esses 20 anos, né? Ou 17, alguma coisa nesse sentido. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, que algum dia eu vou gravar um vídeo cujo título vai ser Deixei de ser um parasita público. Eu posso te fazer essa promessa aqui. Isso vai acontecer não sei quando, mas algum dia isso vai legal. acontecer. Bacana. Sabe que, de certa forma, eu fiz uma coisa parecida também, né? Eu abandonei a área do direito. Assim, eu não trabalhava, mas o direito, infelizmente, não é por natureza ligado ao Estado, mas hoje em dia é praticamente isso. Esse justpositivismo é extremamente ligado ao Estado. O Estado sequestrou a justiça totalmente, né? E eu também sentia mais ou menos isso. Eu não aguentava mais aquele negócio de você ir no fórum, fazer aquelas coisas lá que, pô... Sem sentido nenhum. Sem sentido nenhum, com aquele monte de gente que não quer fazer nada, fica só enrolando ali, e caramba, e você sabe que aquilo não resolve o problema, porque o grande adversário é o governo. Sim. A verdade é essa, grande parte das ações é contra